Bom dia, boa tarde, aqui é Lucy Donegan. Eu vou mostrar uma segunda maneira de baixar dados do OpenStreetMap focando na malha viária pelo Overpass Turbo. Eu já tinha mostrado algo sobre isso na videoaula sobre bairros. O Overpass Turbo eu acesso colocando esse site. Eu tenho uma linguagem para query, para pedir determinadas informações. Eu posso conhecer um pouco mais sobre essa linguagem nesse guia do Overpass API no OpenStreetMap. E eu também posso entender um pouquinho melhor sobre os rótulos dos dados do OpenStreetMap olhando nesse site aqui da Wikipedia, que está descrevendo os dados do OpenStreetMap. Como eu vou atrás de malha viária, aqui o rótulo é de highway. Eu posso descer também para entender um pouquinho melhor esses rótulos e o que significam. Mas eu vou nesse momento simplesmente baixar todos que sejam highway. Eu já fiz um query aqui para esse bbox. Eu também fiz um query aqui que vai fazer essa busca desse tipo de dado do OpenStreetMap, considerando uma determinada área. Então, aqui, se eu executo, posso dar uma olhada antes de exportar para ver se faz sentido. E aqui, se eu puxo para o bbox, ele vai pegar tudo que está nessa minha imagem. Deve demorar um pouco também. Peço para continuar. E se essa é uma informação que me interessa, como aquela outra, eu vou em exportar e salvar como JSON para trazer uma tabela de dados. Então ele baixa como arquivo export, depois eu checo onde ele está, posso mudar o nome e o endereço para encontrar essas informações. Eu já fiz esse para esses dois tipos de dados e vou abrir aqui o meu QGIS. O meu QGIS já tem uma malha que veio do exercício anterior, pegando a malha viária do OpenStreetMap pelo GeoFabric. E agora eu vou abrir esse novo arquivo que eu baixei para dar uma olhada nele. Vou aqui. Então eu tenho a malha Overpass 2023 e essa JP. Eu vou selecionar os dois, adicionar. Nesses casos eu só quero as linhas, eu não quero polígonos, então eu vou selecionar só as linhas dos dois arquivos. Que eu acho que ele já foi até 2 vezes. Não sei porque ele pediu 2 vezes, eu vou remover esses dois aqui. Posso apagar esse anterior para ver esses atuais. Parecido com a malha viária anterior do GeoFabric, eu posso ter algumas circunstâncias em que
essa malha está desconectada do restante. Eu vou primeiro tratar o que é de uma área maior, mas essas informações vão ser provavelmente parecidas. O que muda é que quando eu estou só com João Pessoa, eu tenho um limite um pouco menor, mas mesmo assim ainda tenho algumas vias que estão desconectadas aqui na beira, que provavelmente são acessíveis por outro município. Se eu pego essa área maior que veio da caixa, provavelmente eu tenho que ajustar algumas outras linhas em outras partes do sistema, porque elas estão desconectadas. Quando eu aproximo aqui para entender um pouco melhor essa base de dados, eu posso selecionar aqui, mesmo o conjunto de vias que eu selecionei no outro caso, e botão direito aqui, abrir tabela de atributos. E eu vejo que eu tenho muito mais colunas nessa camada do que eu tinha no GeoFabric, mas eu tenho essa coluna aqui, aquele rótulo de dados que eu vi no site sobre dados do OpenStreetMap, que tem umas informações parecidas com o que no arquivo anterior tinha na coluna chamada Name. Posso aqui ver as feições selecionadas e eu vejo que aqui também é serviço. Eu poderia então já ir para filtragem e nessa coluna de Highway e pedir para filtrar serviço. E selecionar todas elas para ver onde elas ficam na cidade. E elas estão de amarelo. Eu poderia visualizar isso de novo com o Google Satellite. E se esses forem casos que eu não quero manter, eu vou aqui em ativar a edição. Poderia fazer isso pela tabela de atributos também, mas eu também posso fazer aqui porque tem essa opção de deletar as selecionadas. Ele está informando que tem alguns fora da minha visualização e se eu mesmo assim quero continuar, eu quero continuar. Então isso foi um nível de limpeza caso esse tipo de via não seja importante para mim. Eu salvo as edições na camada. E posso desligar do modo de alterar. Eu percebi que existe um rótulo de construção que eu posso checar aqui se são essas vias novas em relação ao projeto anterior. O que veio do GeoFabric é esse vermelho aqui. Posso desativar rapidamente, aqui. Então, do GeoFabric, por exemplo, esse rótulo não veio. Então, essa versão de graça do GeoFabric parece ter algumas informações a menos que essa malha. Se essa informação de construção não for importante para mim, eu posso selecionar da mesma maneira que eu fiz com o serviço e apagar. A outra coisa que eu posso fazer é a mesma coisa que eu fiz no caso do GeoFabric.
é usar esse plugin aqui de Disconnected Islands para rodar e me ajudar a tirar algumas vias que podem estar desconectadas do restante. Depois que eu tiver organizado toda essa camada do modo como eu gostaria que ele mantivesse, eu posso ir aqui com o botão à direita e exportar, salvar feições para modificar o sistema de referência de coordenada que está como geográfico, que são os dados do OpenStreetMap, e salvar como planar. Além disso, eu aproveito e salvo como shapefile, pode ser mais fácil de modificar algumas outras informações dessa camada. Vou chamar ele de malha GeoFabric planar. Tá ok? E aqui eu também poderia ainda limpar esse arquivo. Se eu sei que eu tenho várias colunas aqui que não são importantes para mim, eu posso apagar primeiro ativando a edição e depois deletar campo e aqui marcar os campos que eu quero deletar. Digamos que sejam esses 3 aqui. Ou esses 5. Ou até quase todos e deixar só highway, mas eu tenho que checar se eu realmente só quero deixar isso. E agora, por exemplo, eu não tenho mais aquele de área. Eu salvo. E mudo o modo de alteração. Obrigada pela atenção.